Oi, pessoal, tudo bem? A gente é o grupo 2, composto pela Isabela, pela Letícia, pela Nicole, por mim, Matheus e pela Suzana. E a gente vai falar hoje sobre a triagem de fármacos utilizando sistemas biológicos. E para começar a falar desse assunto, né, a gente precisa dar uma breve introdução. E a gente vai falar um pouco mais sobre replicons subgenômicos, que são um método super importante da biotecnologia na área da saúde, porque eles utilizam material genético do vírus não infectante para descobrir e pesquisar novos compostos que vão ser capazes de combater o vírus. E por que o nome replicon subgenômico? O termo subgenômico vem de uma parte do genoma, ou seja, não é todo o genoma do vírus que é utilizado. A gente vai explicar um pouco mais para frente como acontece a construção desses replicons. E a parte de replicon, ele vem da replicação mesmo, né? Que é uma parte fundamental de todo o processo de infecção viral de todos os vírus. Então, os replicons subgenômicos são parte do genoma do vírus que conseguem se replicar dentro de uma célula. Depois de compreender todo o mecanismo de atuação do vírus e suas características como um todo, esses sistemas são construídos e são capazes de replicar o material genético do vírus para que a gente possa aplicar a diversos compostos, diversas moléculas, sejam elas naturais, sejam elas fármacos já desenvolvidos, para que a gente possa observar toda a sua ação dentro da replicação viral e, consequentemente, ver se afeta toda a replicação viral dentro de uma maneira positiva para a gente que quer combater a doença. E os replicons, eles são super importantes porque, como eu já falei, eles utilizam parte do genoma do vírus e eles utilizam uma parte do genoma que não permite a infecção do operador. Então, é um exemplo de método de triagem de compostos super seguro, porque independente do que aconteça, o operador, ou seja, o cientista que está lá manipulando todas essas células, não vai ser contaminado com a doença. Se a gente está, por exemplo, trabalhando com compostos para coronavírus, o cientista não vai ser contaminado por coronavírus, porque as partes infectantes do material genético do vírus foram retiradas. E isso também auxilia a gente em toda a questão física, do espaço físico, porque não precisa de uma cabine de segurança biológica de níveis mais altos, a gente pode utilizar laboratórios mais simples que demandam menos investimento, e isso pode ser uma coisa muito mais fácil para a descoberta de novos fármacos. E diversas doenças virais ainda não têm um tratamento efetivo e nem uma vacina, principalmente por conta da unicidade, da especificidade de cada infecção viral. E pensando nisso, né, o desenvolvimento de remédios e de vacinas para certas doenças, principalmente doenças negligenciadas, como dengue, zika e chikungunya, é muito importante, porque além de ajudar na questão econômica, porque a distribuição de um medicamento eficaz é bem mais economicamente viável do que o tratamento em hospitais e tudo mais. A aplicação desses medicamentos podem ser administrados em áreas com grandes surtos de infecção para poder prevenir novas pandemias, né? E a necessidade de utilização desses sistemas experimentais, que são os replicons subgenômicos, se fazem muito presentes. Tem vários exemplos de compostos já aprovados que foram descobertos pela utilização desses métodos para diversas doenças, como amodiaquina para dengue, o ácido micofenólico para zika, o declatacivir, boceprevir e o telaprevir para hepatite C, o ribavirin para SARS-CoV e diversos outros compostos que, se vocês procurarem
na literatura ou dar um Google, a gente consegue achar diversos compostos que foram descobertos utilizando silicons subdinâmicos. Bom, então como são estabelecidos esses sistemas, né? Primeiramente, é feita a edição do material genético do vírus. Então, os cientistas sabem qual que é a sequência do material genético deles, olham lá e falam, tá, essa parte aqui codifica a estrutura e daqui para frente codifica a parte de replicação e manutenção da estrutura. Então, eles pegam e retiram essa parte da estrutura do vírus, que seria, por exemplo, a membrana, as proteínas de membrana e toda a parte que envolve o material genético. Eles pegam essa parte e retiram. E no lugar colocam um biosinalizador. Dessa forma, faz com que o vírus não consiga, ele faça a sua replicação, porque manteve toda a maquinaria e a codificação responsável por fazer essa síntese de mais material genético, só que ele não consegue mais formar essa parte da estrutura. Então, ele não vai formar outra partícula de vírus. Ele vai ficar fazendo só mais síntese desse material genético e vai ficar sintetizando aquilo ali. E toda vez que ele sintetizar aquilo, ele também vai sintetizar esse biosinalizador que foi colocado na sua sequência junto com ele. E esse biosinalizador, ele emite uma luzinha, e então quanto maior for essa luz, quanto mais intensa for esse sinal, mais material está sendo replicado, mais cópias desse RNA a gente está tendo, mais cópias desse material genético a gente está tendo. E quanto menor, menos cópias a gente está tendo. E como é feita essa edição, né? Parece muito simples falar que eles editam o material genético. Aqui a gente está ilustrando um DNA, um cromossomo, mas é só para exemplificar a sequência. Em geral, a grande maioria dos vírus tem material genético composto por RNA, então seria uma fita só. Mas aqui é para exemplificar. Então, os cientistas sabem qual que é essa sequência e eles veem, por exemplo, essa parte aqui codifica para a estrutura e essa parte verde aqui codifica para a replicação. Tudo bem, então eles reescrevem isso, essa sequência, e no lugar da parte da estrutura colocam a sequência que codifica para o biosinalizador. O biosinalizador, ele também é uma proteína, é uma sequência codificável, então ele pode ser inserido no material genético e feito. Então eles substituem essa parte da estrutura pelo biosinalizador, e o que ocorre na maioria dos casos é que os laboratórios mandam para empresas especializadas que fazem a síntese dessa estrutura a partir da sequência que você mandou. Então manda lá, ó, TGG, TGG, essa sequência inteira, manda, fala, olha, essa é a sequência que eu quero. E a empresa tem todo um sistema neles, toda uma maquinaria que simula a síntese de material genético que a gente tem dentro do nosso corpo, dentro de todos os seres vivos, e eles têm esse sistema lá na empresa, que é a partir da DNA polimerase, da RNA polimerase, e vai fazer essa síntese a partir da sequência que foi enviada para eles. E aí eles sintetizam e, em geral, essa sequência ela é feita em DNA. Então, eu tinha dito que a maioria dos vírus, a sequência deles é RNA, que é uma fita só. Só que quando a gente vai fazer essa síntese em laboratório, quando a gente vai trabalhar em laboratório e mandar para a empresa trazer de volta para a gente, é melhor que seja feita em DNA, porque é uma sequência dupla fita, então tá ligadinho ali, tá mais estável. Então a chance de ocorrer uma mutação, uma remoção, uma edição, uma deleção é muito menor. Então a gente mantém em DNA e lá dentro no laboratório, retorna para a sequência de RNA. Uma vez que o DNA já está editado geneticamente, podemos inseri-lo em células de bactérias para aumentar sua quantidade. Usamos então um vetor plasmidial para adicionar moléculas de DNA pelo método de transformação. Introduzimos esse vetor na célula bacteriana para que elas se multipliquem, e esse processo pode levar em torno de 20 minutos. Então temos o vetor plasmidial, onde inserimos o DNA que acabamos de receber e introduzimos no vetor. Esse vetor irá se multiplicar e após isso nós realmente saberemos se foi transformado ou não o nosso DNA recombinante. Esse método pode ser feito pela transformação química, onde se usa um tratamento com íons de cálcio em fase logarítmica nos canais da membrana lipídica, localizada
nessa imagem, fazendo com que esses íons neutralizem a carga negativa do fosfato do DNA. Após incubar por 30 minutos no gelo, as células sofrem um choque térmico que bombardeiam o DNA pela zona de adesão, onde as cargas estão neutralizadas. A transformação por eletroporação utiliza de um pulso de um campo elétrico para aumentar a permeabilidade da membrana e criar canais pelo rearranjo de lipídios. Após a transformação, precisamos saber se a célula ela é capaz de receber e multiplicar o DNA exógeno. Então, fazemos uma seleção das células competentes, incubando em meio seletivo com antibiótico essas células, e após isso selecionamos os clones que sobreviveram, pois estes serão os recombinantes. Para saber se realmente ocorreu o processo de forma certa, fazemos a eletroforese em gel de agarose, pois ela permite a separação entre os DNAs do vetor e da nossa sequência-alvo, usando um corante fluorescente para marcar essa sequência. Como as bactérias se multiplicam muito rápido, pode-se obter umas grandes quantidades de DNA, e depois que as bactérias cresceram bastante, o DNA extraído delas é purificado, cortando a parte do gel de agarose que emite fluorescência e realizado o procedimento padrão de extração e purificação. Assim, o material da bactéria é eliminado e permanece apenas o DNA de interesse. A partir desse DNA, é feita a conversão para o formato do material genético do vírus, que é o RNA. Por meio da RNA polimerase, catalisa-se a síntese de RNA a partir do molde de DNA. A RNA polimerase desenrola a dupla hélice do DNA e inicia a síntese no sentido 5' 3' da cadeia de RNA até estar completamente. A síntese da cadeia de RNA termina quando a RNA polimerase reconhece a sequência de DNA específica, conduzindo à separação de RNA polimerase da cadeia recém-sintetizada. O RNA obtido ele é inserido agora em células de mamíferos, incluindo as células humanas, para simular o mais próximo de uma infecção real. Bom, mas e agora, né? Nós já temos nosso sistema replicon estável nas nossas células de mamífero. Como a gente vai fazer a nossa triagem, de fato, de possíveis fármacos, né? Através desse sistema replicon subgenômico. A gente tem algumas etapas. A primeira etapa é as nossas células. Nós vamos ter 2 grupos de células. Um será o nosso grupo controle e um será o nosso grupo tratado. Então, a gente está ali com 2 placas de Petri, com o nosso cultivo de células iguais. As 2 estão contaminadas com o nosso vírus dentro de células de mamífero. Então, a gente está recriando uma possível infecção ali. E agora a gente vai colocar em contato, nessa segunda etapa, que é o contato, moléculas promissoras que podem ser antivirais ou que já foram comprovadas antivirais para outros vírus. De qualquer forma, a gente quer analisar a capacidade daquela molécula de ser antiviral contra o nosso vírus em análise. Então, a gente vai adicionar ele no nosso grupo tratado e deixar por um período de aproximadamente 48 horas. Pode variar isso de acordo com o nosso vírus, de acordo com o nosso grupo de células, mas a gente vai supor esse período de 48 horas. Depois disso, vamos comparar os 2 grupos de célula, fazer uma análise quantitativa, que vai ser por meio da quantidade de RNA viral que teve entre as 2. O nosso objetivo é, quando formos analisar o nosso grupo de células tratado, não encontrar RNA viral, ou seja, ter uma ação efetiva da nossa molécula antiviral sobre as nossas células. Para a gente visualizar isso de forma clara, nós inserimos um biosinalizador na estrutura viral do material genético que foi sintetizado no nosso replicon, que vai indicar quando a gente tem um RNA viral, quando a gente tem ali o nosso material genético do vírus, né? Então, quanto mais sinal a gente vê, mais RNA viral tem. Então, vamos supor ali que as cores são os nossos sinais. No grupo controle, a gente vai ver as células com RNA viral, porque a gente não tratou elas. Então, muito sinal, muito RNA viral. No nosso grupo tratado, se a molécula tiver dado certo, o objetivo é ver pouco RNA viral. Então, ver quase nada de sinalização ou muito pouca sinalização. Esse é o nosso objetivo, se der certo. Se a gente não vê diferença entre elas, quer dizer que a nossa molécula não atuou, não agiu, não fez diferença.
Porém, se depois que a gente fez esse teste de análise quantitativa, a gente viu que o nosso RNA viral ele foi inibido, impediu a sua replicação, ou o nosso vírus morreu, nós precisamos fazer uma análise de toxicidade. Por quê? Para a gente ver se essas moléculas que a gente adicionou ali no nosso grupamento de células não vai afetar a nossa célula por completo. Se ela não vai degradar alguma parte essencial da nossa célula, se ela não vai matar a nossa célula, para evitar que a gente desenvolva um fármaco que mate a doença e mate o hospedeiro. Para evitar que essa molécula seja tóxica para o próprio ser que está sendo analisado, seja ser humano, seja um animal. Então, depois que a gente fez essa sinalização e viu ali que funcionou e deu certo, a gente pode criar o nosso fármaco, né? E fazer possíveis fármacos antivirais contra o Zika vírus, ou a dengue, ou doenças similares. Então, dito isso, o que a biotecnologia tem a ver com essa temática? Quais são as aplicações e o que a gente pode esperar em termos de melhorias para essa área de triagem de compostos? Considerando que há um alto número de proteínas-alvo que podem ser promissoras para o planejamento e para o desenvolvimento de fármacos, as técnicas modernas de triagem biológica são exploradas e utilizadas na identificação de novas substâncias bioativas. Entre essas técnicas modernas estão a triagem biológica automatizada em alta escala, também chamada de HTS. É uma técnica bastante utilizada na indústria farmacológica que propicia a avaliação de milhões de compostos contra as proteínas-alvo, mas infelizmente ela tem uma desvantagem, que é a alta ocorrência de falsos positivos. Então, além da fração de compostos que possui uma alta pontuação e, assim, revela uma alta afinidade pela proteína-alvo, há também essa fração de falsos positivos, que também tem uma pontuação alta, mas que não se ligam com tanta afinidade ao seu alvo. E, assim, ela não tem a atividade biológica esperada. Com outros desenvolvimentos em biologia estrutural e com a disponibilidade de recursos computacionais avançados de alto desempenho, a triagem virtual surgiu como uma alternativa à HTS. Entre as vantagens está o baixo custo, a facilidade de uso e o elevado desempenho, mas também há a desvantagem tanto do falso positivo quanto do falso negativo na avaliação da pontuação. E isso os falsos negativos vão ser aqueles compostos que vão ter uma boa atividade biológica, mas eles não vão apresentar pontuação. Então, eles podem ser descartados durante essa análise e, com isso, a gente pode perder essa informação. Os métodos apresentam vantagens e desvantagens. Então, para que os resultados possam ser os melhores possíveis, é preciso fazer primeiro um planejamento dessa estratégia, que vai precisar de uma informação disponível sobre a potencialidade e as limitações desses métodos utilizados, e a decisão de qual técnica é a mais apropriada vai ser diretamente ligada ao tipo de alvo molecular e à sua base de dados. Dessa forma, então, a integração dessas e outras técnicas de planejamento de fármacos tem sido de grande interesse. Nesse contexto, então, os sistemas de genética reversa apresentam uma ferramenta capaz de ser usada para a construção de vírus, de subgenomas virais autorreplicativos, e que são passíveis de ser usados na formulação, na produção e formulação de vacinas, além dos tratamentos alternativos, a partir da triagem em larga escala dos candidatos antivirais, proporcionando assim diferentes tipos de medicamentos. As ferramentas de genética reversa, elas foram desenvolvidas ao longo dos anos e elas têm mostrado descobertas a respeito da transcrição e replicação viral, dos mecanismos de patogenicidade, as particularidades de cada agente, as interações com as células hospedeiras, e mostram, assim, estratégias de evasão do sistema imunológico que podem ser utilizadas na área da medicina, da bioquímica e da área da farmacologia, propriamente dita. Aqui a gente tem as nossas referências, e muito obrigada.